Mas o pior motivo de todos, pior de todos não são esses dois que eu acabei de falar. O pior de todos é que, muitas vezes, o empresário contrata um parente para ajudar o parente. Aí é um filho que perdeu o emprego, ele é casado, tem filho, e aí está desempregado, vai fazer o quê? Você tem uma empresa, você às vezes nem está precisando muito de ninguém lá dentro, viu? Mas às vezes está, e você então traz o seu filho para dentro da sua empresa, mas o motivo maior que você está trazendo seu filho é para ajudar ele, porque ele está desempregado e não tem como pagar as contas da casa dele. E esse é realmente o pior problema que você pode criar no seu negócio. Porque não é, uma empresa ela não tem que ajudar ninguém, ninguém, porque ela precisa ajudar ela, que quando ela esteja sólida financeiramente, ela tenha condições, não de ajudar ninguém, mas de pagar uma boa remuneração para as pessoas e continuar crescendo. Se você tem uma pequena e média empresa, aqui nesse podcast você vai conhecer um método para tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Você vai aprender sobre controle financeiro, vendas, marketing, gestão, planejamento, formação de equipes e tudo aquilo que você precisa para ter lucros e dinheiro em caixa. Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e para que você tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Meu nome é Matheus, eu estou aqui mais uma vez com o Ederaldo e hoje nós vamos falar sobre como contratar parentes sem comprometer a lucratividade da empresa. Mas antes da gente começar esse bate-papo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir esse podcast aqui e comentar também o que vocês têm achado desse podcast, desse bate-papo de hoje, tá bom? Vamos lá, Ederaldo. Contratar parentes, né? A gente vê diversos exemplos que nós temos aí de amigos empresários que viram e falam, pô, quero contratar um sobrinho da minha esposa, isso, um primo, um parente, né? Isso pode comprometer a lucratividade da empresa? Isso acontece? Sem dúvida, Matheus, sem dúvida acontece. Quando a gente contrata um parente, precisa ter um cuidado redobrado com a lucratividade da empresa, porque vamos pensar juntos aqui, vamos convidar nossos empresários aí, né, a pensarem junto também. Você não consegue exigir normalmente o mesmo desempenho de um parente, de uma pessoa que não é seu parente. E o que você precisa na sua empresa para você ter lucro, ter produtividade, é fazer com que as pessoas tenham desempenho, né? Os seus funcionários tenham desempenho. Então, como tem outras questões envolvidas, questões mais emocionais relacionadas a parentes, isso é comum, né? Você vai ter realmente uma dificuldade maior de exigir deles do mesmo jeito que você poderia exigir de outra pessoa, assim como você vai ter mais dificuldade ainda de demitir um parente, porque ele não está, né, trazendo os resultados que você precisa para a sua empresa, ou está fazendo um monte de bobagem. Acontece, como acontece não só com funcionário, acontece com qualquer pessoa. Mas uma outra pessoa é mais fácil você mandar embora. Imagina você mandar embora um filho seu, você trouxe para dentro da empresa e que não está tendo o desempenho que você imaginava, né? Como é que você faz agora? Você manda ele embora? Então, é isso que causa aí problemas quando a gente fala de lucratividade, né, versus você ter parentes trabalhando no seu negócio. Isso porque o maior motor que a empresa tem de lucratividade, a coisa mais importante, motor mesmo, a palavra é essa, né? Que impulsiona mais a lucratividade da sua empresa são as pessoas, são elas, no final das contas. A gente vai explicar isso melhor aqui nesse podcast. E quando você tem pessoas que não têm o desempenho que você precisaria que tivesse, que a empresa precisaria que tivesse, você vai reduzir a lucratividade do seu negócio. É comum as empresas contratarem parentes, eu particularmente, né, raramente vejo empresas contratando parentes, né? Eu conheço uma assim, que contrata bastante parente, que é até do tio da minha esposa, contrata ali a família, eles trabalham entre eles ali. Tem uma loja de descartáveis, tem um depósito, distribuidor de descartáveis, mas é uma empresa relativamente média, mas que tem dado certo com parentes. Mas é normal as empresas contratarem parentes? Sem dúvida, Matheus. É bem, bem normal isso, e isso acontece não apenas nas pequenas e médias empresas, mas acontece nas grandes empresas. A princípio, é uma coisa natural, sabe? Além de acontecer com frequência, é natural. E se você pegar, né, grandes empresas, maiores empresas do mundo, por exemplo, Walmart, que é a terceira maior empresa de varejo do mundo, a empresa americana, ela é uma empresa familiar, fortemente familiar. Mesmo a empresa americana, né, onde as coisas são muito profissionalizadas lá,
mas é o pai, agora é o filho, provavelmente vai ser o filho do filho. E a Volkswagen, né, um gigante aí, multinacional, mundial, né, de fabricar automóveis, ela também tem enraizada na cultura dela a questão familiar. E várias outras empresas que eu poderia citar aqui, grandes, gigantes. Né? No Brasil, a gente tem vários casos de empresas gigantes. Né? A JBS, uma empresa familiar, Votorantim, uma empresa familiar, o Magazine Luiza, é empresa familiar, e são todas empresas gigantes, bem administradas e muito lucrativas. A questão é que as grandes empresas já sabem como administrar esse problema, que é o problema de contratar pequenos parentes, né? Enquanto que as pequenas e médias empresas elas não sabem como fazer isso adequadamente. Entende? Aí onde está o perigo maior, é não saber como lidar com essa questão, mas vou repetir o que eu falei aqui quando você me perguntou. É uma coisa meio que natural você fazer isso, sabe? O problema é, e aí, vou contratar um parente, mas você sabe como fazer a administração desse parente? Não é o título do nosso podcast, né? Como contratar parentes sem afetar os lucros? É isso que nós vamos falar hoje aqui. Agora é o seguinte, né? Você comentou que as grandes empresas também são empresas com parentes. Levando isso em consideração, acredito agora, depois dessa explicação sua, que com certeza pequenas empresas também contratam parentes. Então, eu queria saber o porquê que isso é tão frequente. Vamos lá, tem mais de uma razão para as empresas fazerem isso. Né? Uma das razões, muito comum, você já deve ter ouvido falar isso, a gente ouve falar isso o tempo todo, né? Dos nossos alunos aqui no método, que é, não tem mão de obra no mercado. Estou tentando crescer a minha empresa, não tenho mão de obra no mercado, tem ali um parente que está disponível, está desempregado, está sem fazer nada, eu vou trazer ele para a minha empresa para me ajudar. Então, uma razão é essa. Uma desculpa, né? Que o empresário usa, porque se não tem mão de obra disponível no mercado, não faz sentido você contratar um parente, né? Tem que continuar buscando mão de obra. Essa é a primeira razão. A segunda razão, frequente também, é que às vezes o empresário diz assim, eu preciso de alguém de confiança na minha empresa. Por exemplo, ele coloca, sei lá, o marido, mais comum o marido fazer isso. Né? O marido, que eu digo, o empresário homem, né? Ele trazer a mulher para tomar conta da área financeira da empresa. E ele faz isso porque ele precisa de alguém de confiança. Às vezes não é a mulher, é uma filha, é um parente que tem fama de ser uma pessoa correta, da família honesta. Não tem aquele parente que diz assim, posso entregar para ele ali meu cofre com dinheiro, que ele vai tomar conta bem. Você traz essa pessoa para a empresa. O problema, muitas vezes, isso não é uma regra que eu vou falar agora, é que a pessoa pode ser muito honesta, mas não tem o desempenho adequado para fazer o controle financeiro da empresa. Não é só a honestidade que vai fazer o controle financeiro. Então, você, se tomar uma decisão como essa, isso é bem frequente, viu? Isso que eu estou falando. Você precisa preparar, né, a pessoa para que ela saiba fazer o controle financeiro da empresa. Tá? Bom, mas o pior motivo de todos, pior de todos não são esses dois que eu acabei de falar. O pior de todos é que, muitas vezes, o empresário contrata um parente para ajudar o parente. Você entende? Aí é um filho que perdeu o emprego, ele é casado, tem filho, ele também tem filho tem filho, né? E aí está desempregado, vai fazer o quê? Você tem uma empresa, você às vezes nem está precisando muito de ninguém lá dentro, viu? Mas às vezes está, e você então traz o seu filho para dentro da sua empresa. Mas o motivo maior que você está trazendo seu filho, estou dando o nome filho aqui, mas pode ser um sobrinho, pode ser, não é, uma irmã, um irmão, é para ajudar ele, porque ele está desempregado, não tem como pagar as contas da casa dele. E esse é realmente o pior problema que você pode criar no seu negócio. Porque não é, uma empresa, eu sempre digo isso, viu, Matheus? Quem tiver me ouvindo aqui, anota o que eu vou falar agora. Uma empresa, ela não tem que ajudar ninguém, ninguém. Porque ela precisa ajudar ela, para que quando ela esteja sólida financeiramente, ela tenha condições, não de ajudar ninguém, mas de pagar uma boa remuneração para as pessoas e continuar crescendo. Aliás, a única pessoa que a empresa deve ajudar é o cliente dela, né? E em troca de um pagamento pelo serviço e produto que você está. Essa coisa de que a empresa foi feita para ajudar, não foi feita para ajudar ninguém. Foi feita para que ela dê lucro e tenha dinheiro em caixa. Então, esse motivo aí, tá? De ajudar os outros é o mais perigoso de todo e o mais frequente. O mais frequente. Você quer, muitas vezes, ser o bonzinho da família, sabe? É o bonzinho, quer também dizer que você pode, sabe aquela coisa? Não, eu posso.
Ah, você está com dificuldade? Ah, vou trazer meu sobrinho aqui, um pedido de um sobrinho, por exemplo, né? Pedido de sobrinho, não, pedido de um tio, um irmão, né? Ah, meu filho está desempregado, tal, você me ajuda? E aí, esse é o motivo mais complicado. Eu tenho um exemplo, né, de um conhecido que ele tem uma empresa relativamente grande, né, na área online, digital, e ele contratou o cunhado dele, o irmão da esposa dele. Aí, só que o cara não fluiu bem na empresa e teve que demitir. Ele conta, cara, foi muito difícil, mas eu tive que fazer pro bem dele, pro desenvolvimento dele, e hoje ele tá um cara melhor, cresceu, tá bem, entendeu? Então, querendo ou não, pode ser difícil pra gente, pra pessoa, mas é pro bem da pessoa, entendeu? E pro bem, obviamente, pro bem do caixa da sua empresa, pra lucratividade da sua empresa. É, uma vez dito isso, né? Dentro dessa teia, dessa rede assim de parentes, né? Existe algum grau, né? Eu citei aqui agora o caso do cunhado, que é irmão da esposa. Existem graus de parentesco que seriam mais problemáticos de se lidar dentro da empresa, né? Que pode atrapalhar a gerar lucros, a ter esse dinheiro em caixa para que a sua empresa viva com tranquilidade. Tem algum grau de parentesco assim que seja mais difícil de lidar? Bom, você já trouxe um aqui, né? Que esse pai, cunhado e cunhada normalmente um problema muito grande. Você traz um cunhado, imagina, você é casado, bem casado, né, com sua esposa, você é um empresário com o marido dela, você traz um irmão ou irmã dele para dentro da sua empresa e isso não dá certo, e aí você fica com uma dificuldade muito grande de mandar a pessoa embora, porque é irmão do seu marido ou irmão da sua mulher, entende? Então, não sei se você trouxe isso, se você já viu o problema dessa natureza, ou você trouxe isso sem querer, mas esse eu já lhe digo, respondendo a sua pergunta, que é um dos piores, não digo piores, vamos lá, né? Onde tem maior índice de dar problema realmente dessa questão. Tem até uma empresária que me segue nas redes sociais, que um dia desse, eu falando com ela, Matheus, ela citou exatamente um caso como esse. Um cunhado dela, né, irmão do marido dela, na empresa, trabalhando, e que fez um estrago enorme, porque se dispôs com o fornecedor, o pior fornecedor dessa empresa, ninguém lembra agora qual é o nome deles, mas se dispôs ali como é o fornecedor, chegou ao ponto que o fornecedor queria ir da empresa para brigar com ele, fisicamente, queria, coisa assim. E aí ela estava num processo de recuperação dessa desavença. Ainda estavam em dúvidas se iam mandar o cunhado embora. Dá para acreditar? Porque, né, é difícil. Então, essa relação é difícil. Mas eu diria que uma das relações mais difíceis de todas é a relação mãe e filho. Essa é bem difícil. Precisa ter muita cabeça boa para você, de fato, não misturar as duas coisas. Porque imagina, a mãe, né? A mãe, principalmente, né? Por questões, né, várias questões, né? A mãe ela tem realmente um sentido de proteção muito grande pelos filhos e amor também, né? Muito grande, é de proteção. E aí, na hora H, há uma tendência, não vou dizer que é uma verdade absoluta, dela proteger mais um filho do que dela proteger a empresa. A primeira pergunta que você me fez, dificilmente ela vai mandar o filho dela embora, mesmo ele sendo ineficiente, ela vai tentar consertar isso até o final, a não ser que o filho toque fogo na empresa. E falando isso como uma figura de linguagem, entendeu? Mas se não, essa é uma relação bem difícil se não dá certo. Se o filho ou a filha é ineficiente, né? Bom, tem outras que eu tenho observado, Matheus, que são difíceis também, é quando existe uma relação de subordinação, né, da mulher com o marido. O marido é o empresário e a mulher vem trabalhar na empresa dele e é uma dificuldade muito grande de subordinação, né, da mulher ao marido. Não sei lhe explicar por quê exatamente isso acontece, mas é bem frequente os empresários, os maridos, e inclusive me dizem em off, né, conversam comigo ali confidencialmente. Eu falo, eu não sei mais o que fazer, que eu peço para minha mulher, né, que ele dê um emprego para ela, fazer determinadas atividades, ela não faz. Eu não sei mais o que fazer para resolver isso. Entende? Então, parece que esse também é um problema, e quem está me ouvindo aqui pode ficar até chateado, né, com essas nossas mensagens, mas é exatamente, estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, né, Matheus? Nós estamos aqui para falar que você não pode fazer na sua empresa se você quiser ter um negócio lucrativo.
É aquilo, né? A verdade dói. A gente está aqui para ajudar esses empresários a crescerem cada vez mais suas empresas e a saberem, aprenderem a lidar, né, com esse tipo de situação. Mas, assim, dentro desses graus de parentescos, né? Tem algum tipo de parente que seja mais fácil de contratar, de lidar na empresa ou não, cara? Evita usar parente, não contrate parente. Como que funciona isso? Veja, contratar parente é sempre algo que você precisa ter uma redobrar a atenção. Aliás, quando a gente contrata qualquer pessoa, precisa ter um cuidado muito grande, não só parente. Tá? Tem vários podcasts nossos e lives que falam sobre a dificuldade de contratar pessoas, acertar a pessoa. Mas parente tem todas essas variáveis de erro, né? Esses perigos que nós acabamos de falar. Todos eles têm. Então, se você puder evitar contratar parentes, né? Você deve evitar. Né? De novo, lembrando que as grandes empresas aprenderam a fazer isso. Estamos aqui para lhe ensinar, e como é uma coisa meio que natural, né? Estamos aqui também para lhe ensinar como fazer. Se tiver que contratar, como fazer. Então, essa é uma questão que precisa ser realmente observada com muito cuidado, porque, de novo, tem aquela história de que você quer ser o bonzinho, você não quer ser o cara que é o cara ruim, sabe? Quantas empresas têm um ou dois empresários? Às vezes não são empresários, são executivos de empresas, que também estão sujeitos a pedido de emprego, né? E quantas vezes as pessoas me dizem assim, ele é empresário, ele não vai empregar ninguém, só pensa em dinheiro, família, falando ali no almoço, no domingo, né? Às vezes tem briga mesmo na hora. Eu já pedi tantas vezes para você me dar uma oportunidade para o meu filho, ele está parado, ele é muito inteligente, ele é muito bom, e você não dá uma oportunidade para o meu filho? Imagina, dois irmãos conversando. Então, o empresário, muitas vezes ele não quer ser o cara ruim. E aí ele entra nessa furada de dar um emprego para ajudar os outros, entendeu? Então tem que ficar muito alerta. Tem um caso na família, a minha família tem um caso, não na minha família direta, na minha família indireta, de um parente, não vou citar aqui nome nem nada, porque é um campo minado, né? De um parente durante muitos anos, ele foi executivo de uma grande empresa, e ele empregou um dos meus primos, né? Primo até próximo. E aí a coisa não deu certo, porque ele, como executivo, era uma pessoa muito exigente, demandava muito desse meu primo, né? E o primo parece que não correspondia, né? Ainda vamos entender também porque que essas coisas acontecem, viu, Matheus? Às vezes o problema só não é de quem está sendo contratado, é também do chefe. Eu sei que não deu certo, e a fama desse meu parente na família é que ele é um bicho-papão. As pessoas não gostam dele, né? E ele explorou muito essa pessoa que contratou, que pisava nele, sabe? E por aí vai. Então, como você não quer ser esse bandido assim na família, né, esse explorador, você muitas vezes cede, baixa a guarda e aí, com isso, você perde lucratividade no seu negócio. Muito bom, Teodrado. E dentro disso que você já citou para a gente, né, esse exemplo de uma contratação de parente, né, nesse último exemplo que você deu para a gente, né, agora eu queria saber de você, dentro da sua família, né, dentro da sua área mais próxima de parentela, assim, né? O Tederaldo, através de suas outras empresas que você já teve de tecnologia, por exemplo, já teve algum tipo de problema, assim, de você contratar alguém, ou de você mesmo ser contratado, talvez, e ter algum tipo de problema, assim? Veja, eu tenho dois filhos, né? E um dos filhos, que se chama Otelo, ele seguiu outro rumo, ele não quis o rumo esse rumo que a gente chama do mundo corporativo, né? Que é a minha vida é o mundo corporativo, sempre foi. E hoje, né, eu ensino pequenos e médios empresários, nós ensinamos aqui pequenos e médios empresários a tornar o negócio mais lucrativo. Eu também estou no mundo corporativo. Esse meu filho, ele seguiu outro rumo da vida dele, tem outra ocupação. Mas a minha filha seguiu o mundo corporativo, ela é executiva de uma empresa grande de consultoria. E eu tentei trazer ela para trabalhar comigo logo no início, quando ela estava começando a carreira dela, tinha já acabado a faculdade. Eu tentei trazer ela comigo, ela trabalhou comigo durante um tempo, mas não deu certo por conta de questões como essa que eu acabei de falar. Eu sempre digo que a culpa provavelmente foi mais minha do que dela, que talvez eu tenha exigido dela por ser filha, olha lá o problema, mais do que eu, né, deveria ter exigido. Provavelmente eu não teria tido aquele mesmo nível de exigência se não fosse um parente.
principalmente uma filha, eu teria dado mais oportunidade, provavelmente, né? Porque eu sou uma pessoa muito exigente por natureza mesmo. Eu tenho fama, né? De ser uma pessoa muito voltada para resultado, muito exigente. E aí não deu certo, e ela trabalhou comigo durante alguns meses, 6 meses, por aí, e aí ela seguiu o rumo dela. Em algum momento eu até apoiei ela um pouco para conseguir o trabalho, mas pouco, muito pouco. Ela se virou sozinha. E então esse é o caso mais, né, mais marcante, que eu digo, na minha vida, de ter um filho, uma filha, né? E não deu certo. Não deu certo. Eu sempre brinco, viu, Matheus, que eu digo assim, um dia eu trago ela de volta. Né? Um dia eu trago ela de volta, quem sabe, para assumir a empresa que eu tenho hoje, né? E tocar como executiva a empresa, né? Já fiz algumas sondagens assim com ela, né? Mas como ela está muito bem na empresa que ela está, eu também fico com medo de mexer lá no trabalho bom que ela tem, multinacional, né? E sei lá, e ela não ganhar o que ela está ganhando hoje. Mas eu estou namorando isso aí, um dia eu não perco a esperança, não. Eu tenho até um exemplo para dar mais um exemplo, né? Hoje eu estou cheio de exemplo. Que meu pai trabalhava numa empresa era até grande aqui no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, que era do tio dele. E todas as vezes que tinha algum tipo de não discussão, enfim, uma conversa mais séria entre eles, ele falava, Wellington é meu pai, né? É, do portão da empresa para dentro, você é meu funcionário. Eu não sou seu tio, eu sou o Wilton. A partir do portão para fora da empresa, eu sou seu tio e a vida que segue. Então, tipo assim, isso foi uma coisa que entrou muito dentro do meu pai, que ele conseguiu separar as coisas, que no começo era difícil, né? Meu tio, dono da empresa, pá, isso, tipo assim, há anos e anos atrás, né? Então, foi uma coisa que realmente, agora que eu parei para pensar, é uma coisa que realmente, de fato, atrapalha e o patrão também tem que saber dar esse limite, foi o que você falou, né? Você crê que o problema foi seu ali, de ter sido pai, né, dentro da empresa, que o que não é o ideal, não é o certo, talvez. Mas, em resumo, né, de tudo que isso que a gente já falou até agora aqui, né, está sendo um papo muito legal, por que que a contratação dos parentes, né, de uma pequena empresa atrapalha tanto na lucratividade e no dinheiro do caixa dela? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas explicando melhor ali o que eu comentei, é que as pessoas, elas são o motor mesmo, né? Eu sempre uso essas mesmas palavras da lucratividade da empresa, porque são as pessoas que vão permitir que você entregue os seus serviços, que você produza aquilo que você vai vender para o mercado. São elas que vão fazer isso em instância, não dá para apertar um botão e as máquinas fazerem tudo sozinho, né? Alguém tem que apertar esse botão. E quanto mais eficiente forem essas pessoas, quanto mais rápido, mais produtivas, quanto menos erro elas cometerem, quanto maior o desempenho delas em tudo, viu, Matheus? Desde o atendimento a cliente, desde a preparação do produto, desde a checagem, da entrega propriamente dita, desde as questões mais administrativas que uma empresa tem, tudo que faz uma empresa funcionar envolve pessoas, e quanto melhor as pessoas fizerem isso, quanto menos elas errarem, quanto mais elas trabalharem em equipe, quanto mais alto for o desempenho delas, maior é o lucro da empresa. Aquela história, aquela regra, né, que a gente sempre diz, às vezes 3 pessoas fazem pior um trabalho, pior do que 2. Você pega 3, você troca aquelas 3 por 2, ou você treina bem as 3 e tira uma, elas fazem melhor do que fazem mais. Em todos os sentidos, fazem melhor, fazem mais rápido, vão deixar o cliente mais satisfeito do que as 3. Então, é por isso que a gente diz que o maior motor da lucratividade são as pessoas. Uma empresa que tem pessoas ineficientes, que erram muito, que, sabe, que demoram para fazer as coisas, que ficam conversando nos corredores, sabe, que ficam contaminando os outros com clima negativo. Sempre tem, né? Isso vai realmente derrubar, Matheus, mas é uma questão de derrubar a lucratividade da empresa, e é por isso que você vê, às vezes, empresas que são iguais e fazem exatamente a mesma coisa. Quando você vai ver, né, você percebe que aquela ali tem um atendimento muito melhor, o produto que ela fabrica é muito melhor do que o outro. Aí, depois, às vezes, tem menos funcionário do que não, o cara que está ali do lado. E quando você tem parentes, há uma probabilidade muito alta de que você não consiga exigir deles, que tem uma relação, né?
o mesmo desempenho do que você não fosse parente. É interessante isso. Às vezes você tem um filho, vamos voltar para o exemplo do filho, que é um exemplo bom e ruim, né? Se você tem um filho que tem um talento muito grande, imagina que você tem um filho talentoso, tá? Pensa, vou pegar um caso aí. Você tem um filho que você sabe que ele é talentoso, mas quando você traz ele para dentro da sua empresa, quando ele está debaixo das suas asas, de minha filha, né? Hoje o executivo de uma multinacional. Então, né? Provavelmente ela tem talentos como administradora, como gestora, que levaram ela a essa posição nessa empresa. Então, ela certamente tinha um talento que eu não consegui ver naquela ocasião, né? Pela minha intransigência e tudo mais. Estamos falando de parente, né? E que, por isso, às vezes, você desperdiça um talento e você não consegue evoluir. Muitas vezes, não é porque seu filho não tem um talento, muitas vezes é. Mas é porque você está colocando ele no lugar errado para ajudar ele. Mas, às vezes, ele tem desempenho que não aflora, sabe, Matheus? Porque está debaixo ali dos braços, né, do pai e mãe. Meu filho sempre disse, que eu falei que, né, tem outra ocupação na vida dele, ele sempre disse, toda vez que vocês falam comigo, e ele já tem quase 40 anos, toda vez que vocês falam comigo, sempre tem ali uma relação, uma lição de moral por trás. Tudo que vocês falam para mim tem uma lição que vocês querem me dar. E a gente, quando faz isso com ele, né? Ele é uma pessoa muito boa de conversar, a gente gosta muito de sair com ele. E aí, quando sai com ele, ele sempre diz isso, e a gente não percebe isso. O pai não percebe, entendeu? Você acha que está tendo uma conversa informal e não está. Você está dando uma lição. E é isso que acontece muito nas empresas que atrapalha essa questão do grau de parentesco propriamente, entendeu? Então tem que ter um cuidado realmente redobrado ali para você. E aí tem um outro problema, Matheus, que já ficou claro nesse exemplo que eu dei da minha filha, né? A Gabriela, que a gente chama Gabriela, que é o seguinte: você tem duas medidas quando você está lidando com um parente, duas medidas perigosas. Uma medida é uma medida de menor exigência, que a gente chama é uma tolerância muito alta para os erros, porque é um parente, é um filho, é um sobrinho que você gosta muito. Mas também tem o outro lado da moeda. Tem também, muitas vezes, um grau de tolerância zero. Se a pessoa espirrar mais alto, está cometendo um erro, está atrapalhando os outros, entendeu? Então, tem os opostos, né? Ou você tem tolerância demais, ou você não tem tolerância nenhuma, e isso também atrapalha ali a lucratividade da empresa. Só para concluir essa primeira pergunta, você tem que ter um cuidado também com os outros funcionários, né? Se você passa a mão mais na cabeça de um parente, um outro funcionário que está olhando aquilo ali, porque está olhando aquilo ali, ele diz, então eu também posso fazer, né? Se ele comete erro desse jeito e não acontece nada, eu também posso fazer. E aí você realmente tem um outro problema, que é o problema de contaminação interna e uma baixa produtividade de linóleo. Tem que ter cuidado, ter atenção. Doutor Donaldo, depois de tudo que você falou para a gente, tem mais algum tipo de problema, assim, que você não citou, que esqueceu, que tenha vindo à sua memória agora, em contratar parentes? Bom, você tem que ter cuidado, porque tem um outro lado da moeda, né? Eu falei que você muitas vezes não quer ser visto como uma pessoa exploradora dentro da sua família, aí você quer ser visto como um cara bonzinho. E nessa hora, você tem que ter cuidado para a sua empresa não virar um cabide de emprego da família. Que é a história, você contratou o sobrinho A, sua empresa, contratou o José. E aí, por que você não vai contratar a Maria se você contratou o José? Hã? Muitas vezes você até desabafa no almoço, no jantar, numa conversa com os parentes, que você está com dificuldade de contratar mão de obra. Sem querer, você fala isso. Sem querer. E aí o tio lá diz, eu tenho um sobrinho, tem um filho, né? Tem um filho que você queria contratar. Você está esquecido da Maria? Maria pode lhe ajudar nisso. Aí, o que você está esperando? Aí você diz, não, criou um inimigo para o resto da vida. Então, tem que ter cuidado. Quando você diz não para todo mundo, melhor, porque quando você começa a dizer sim para uns, veja, tudo que eu estou falando precisa, claro, precisa ter critério, né? De repente, você tem realmente um parente da família que você vê que é muito bom, você acha que consegue desenvolver aquela pessoa, você traz e vai dar certo. Quer dizer, vai dar errado sempre. Mas tem que ter cuidado para não virar ali um local que alguém está desempregado, bate na porta lá do Matheus, que ele vai dar um emprego para ele, entendeu?
Muito bom, Tedraldo. E antes de continuar aqui nosso bate-papo, né, queria convidar você novamente que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal aqui, comente o que você tem achado desse podcast e curta esse vídeo também e envie para aqueles seus amigos empresários que têm empresas que têm parentes nela, né? Para que ele possa ter uma visão melhor sobre a parentela, ou sobre a contratação de parentes na empresa dele, tá bom? E, Tedraldo, agora eu quero saber como, né? O que a gente faz, né, para contratar parentes sem comprometer a lucratividade da nossa empresa? Tem como eu posso dizer aqui, alguma dica, alguma sugestão que você pode passar para a gente aqui? Vamos lá, vamos falar de um passo a passo aqui importante sobre isso aí. Eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira de todas, é nunca contratar um parente com o objetivo, né, com o propósito de ajudar o parente, ou ajudar né, alguém do seu grau de parentesco. Nunca contrate ninguém para ajudar ele. Contrate sempre alguém para ajudar, não a você também. Contrate alguém para ajudar, adivinha quem? A empresa. A empresa está precisando de ajuda, às vezes você tem um parente que você percebe que tem um talento para isso, e o melhor é que você vá buscar ele, ao invés dele lhe pedir para trabalhar com você. Você já reconhece, assim como no mercado de trabalho, né? Eu sempre digo que a gente precisa estar antenado quando está na rua, a gente está na rua passeando, precisa estar antenado com as pessoas que estão circulando em torno de nós, que às vezes ali você encontra alguém que tem um potencial para ajudar a sua empresa. A mesma coisa são os parentes. Então, não contra... número um, ó, não contrate ninguém para ajudar aquela pessoa. Contrate para ajudar a empresa. Segunda coisa, se você tiver realmente que contratar parente, você tem que delinear muito bem, descrever muito bem quais vão ser as atribuições, as funções, as responsabilidades daquela pessoa, daquele parente. Claro que alguém que está me ouvindo aqui está se perguntando, mas eu não tenho que fazer isso para todo mundo que trabalha comigo? Tem. Você tem que fazer isso para todos os funcionários. Só que quando a gente fala de um parente, é preciso redobrar os cuidados. Deixar muito claro, nessa hora, quando você define o que aquela pessoa vai fazer, que os limites, né, entre a vida pessoal, né, entre os graus de parentesco com a família e a empresa. É o caso que você citou do seu pai aí, né, que deixava muito claro para o seu pai que quando ele entrasse na empresa, todo o grau ali de parentesco acabava. Ali na empresa, ele era um funcionário como outro qualquer. Essa é outra coisa que você precisa fazer nesse passo, né, que eu chamo de definir muito bem. Porque às vezes você contrata, Matheus, eu já vi isso acontecer, você contrata um sobrinho seu para assumir a área de atendimento da empresa. Você contratou para quê? Para assumir a área de atendimento da empresa. Daqui a pouco aquele sobrinho acha que é dono da empresa. Quando você sai de férias, ele diz, não, pode deixar que eu fico no seu lugar para, né, tomando conta da empresa. Por aí vai. Ele foi contratado para a área de atendimento ao cliente, não para mais nada do que isso. Você entende? Mas como ele é um sobrinho que sabe que você gosta muito dele, muitas vezes ele se acha dono do mundo. Então, delineie, né? Delineie muito bem, especifique muito bem o papel dessa pessoa. Feito isso, monitore isso de perto. De novo, vale a mesma pergunta, mas eu não tenho que monitorar também um funcionário normal? Tem. Mas como é um parente, você tem que fazer isso mais ainda. Tem que ter mais cuidado ainda, porque, né, estamos lidando com questões que fogem ao nosso controle, são questões emocionais. E o emocional é o que comanda as nossas decisões, não é o racional que comanda a nossa decisão, é o emocional. E aí você tem que ficar se observando, né, o tempo todo em relação a isso, quer dizer, acompanhar de perto. E aí, uma outra recomendação é você ter cuidado com esses graus de tolerância que eu falei, lembra? O grau de tolerância muito alto, ou grau de tolerância muito baixo. Você também precisa se policiar para não fazer o que eu fiz com a minha filha. Ó, né? Você, eventualmente, eu posso ter perdido um talento ali, porque eu não consegui separar muito bem o grau de tolerância, né, que eu deveria ter com ela no momento que ela estava aprendendo. Não que, então, esse cuidado que você tem que ter. Tá? Para que essa relação ela dê certo, assim como está nas grandes empresas. As grandes empresas devem ter problema com o grau de parentesco? Não devem, não, elas têm. Eu sei que tem, né? Porque não é só um filho
que vai ser o sucessor do dono da empresa, ele traz também, o filho também traz outros parentes, às vezes, sabe? Traz cunhado, isso é comum. Isso que a gente está falando aqui hoje acontece também nas grandes empresas. Os problemas também acontecem nas grandes empresas, só que elas sabem lidar com isso melhor do que as pequenas médias. Muito bom. Diante disso tudo que você falou, tem mais alguma coisa que pode ser acrescentada dentro disso? Você acha que uma empresa que tem muitos parentes, né, pode ser uma questão ruim para a empresa? Você acha que deve ser talvez algum mandado embora? O que você acha com relação a isso? Então, tem um conselho meio maluco, viu, que eu dou para os empresários, que eles olham para mim assustados quando fazem essa pergunta, que eu digo assim para eles: você tem muito parente contratado na sua empresa? O pessoal fala, 70% é parente. Aí eu digo assim para ele ou para ela, né, mande-o embora amanhã. Escolha um, mande embora amanhã. Porque provavelmente você tem um parente, eu digo, né? Que você não está muito satisfeito com ele, só que você não mandou embora porque não teve coragem para isso. Mande amanhã. Você sabe por quê? Isso vai dar um tom para a empresa, para todo mundo que está ali vendo, que as coisas mudaram. E agora, quem sair da linha, ou não necessariamente quem saiu da linha, mas quem não tem o desempenho que a empresa precisa, vai trabalhar em outro lugar, não vai trabalhar mais. Eu digo isso como uma provocação, né? Manda embora, para as pessoas saberem que os parentes também vão embora. Aí quem ficar vai ficar bem mais ligado, bem mais alerta. E, Geraldo, qual é o momento mais crítico para não deixar que a contratação de parentes atrapalhe a lucratividade da empresa? Quando você tiver parente demais, esse é o momento mais crítico. Tem parente demais na empresa, é o momento mais crítico de você resolver essa questão. Aí foi exatamente então o que você citou no exemplo anterior a esse, né? Demita um parente amanhã. Você vai ver que a empresa vai ter um ar novo, vai dar uma paz e tudo mais. Então quer dizer que ter parente demais atrapalha na lucratividade da empresa. É isso. É isso aí. Perfeito. Excelente. E qual é o maior erro, Federaldo, dos empresários quando eles contratam, né, os parentes? Tem algum tipo de erro na hora da contratação? A questão de, contratou é parente, talvez não fazer, um exemplo, carteira assinada, contratou de boca, ou não impor aquilo que eu dei o exemplo, ó, daqui para dentro eu sou seu patrão. Tem mais alguma coisa além dessas questões? Eu acho que você citou vários erros importantes aí, mas eu não tenho dúvida que o maior erro é quando você contrata alguém para ajudar aquela pessoa, como a gente falou aqui várias vezes. Esse é o maior erro. E outra, Deraldo, aqui dentro do método Gestão 365, né, a gente tem vários exemplos, vários cases de alunos seus, né, que você cita em diversos podcasts, em diversos bate-papos. Queria saber se tem algum exemplo dentro desse assunto abordado que a gente está estudando aqui hoje sobre a parentela, sobre os parentes, né? Algum aluno seu já fez isso? Teve alguma experiência com relação a parente, a demitir, a contratar? Como é que funcionou? Pode citar para a gente aqui? Veja, Matheus, acontece com uma frequência muito grande, né? Quando os empresários entram aqui no programa de treinamento, esse problema ele existe, e existe num grau maior ou menor, né? Então, normalmente, nas situações que eu tenho me deparado mais sensíveis, vamos usar essa palavra, é mãe e filho, é muito frequente isso. Mais até porque mãe e filha, mas mãe e filha também é bem presente, mas muito frequente, mas por alguma razão, mãe e filha convivem melhor no sentido de produtividade da empresa do que mãe e filho. Vai explicar. Né? Minha filha aqui, quando vem aqui para minha casa, porque ela não mora aqui, né? Meu filho também não mora aqui, ela brinca assim, ela diz que parece que a mãe protege mais os filhos homens do que as filhas mulheres, né? Parece. E ela diz assim, brincando, né? Ela diz assim, meu irmão dela, brincando que eles estão muito bem. Ela diz assim, peça um copo d'água para ela. Então, ela pede para ele pedir um copo d'água para a mãe para ela. Porque parece que a mãe protege mais o filho de alguma forma. Bom, então, o que eu encontro mais uma relação sensível é essa coisa da mãe e o filho. E aí, no caso, em vários casos, é muito frequente isso. Tem um caso aí muito comum que uma empresária, né, aluna minha, inclusive, uma das conversas que a gente teve, uma das mentorias que eu dei para ela, porque ela é aluna VIP, ela me dizia assim, eu não, na minha empresa, a empresa dela, né, junto com um filho, são dois filhos, e eu não vou revelar que nome, nada, porque é uma relação muito sensível essa, né?
certamente se ela me ouvir aqui, ela vai ficar em dúvida se é ela ou se tem mais casos assim. E ela me dizia assim, na empresa eu não tiro nada da minha empresa, tiro zero, veja, ela é a comandante da empresa, né, que a gente chama o CEO, o chefe, né, da empresa. Ela tem 2 filhos que trabalham em áreas de produção, outra é mais voltada à área à parte de vendas. E ela me diz assim, claramente, eu não tiro nada da empresa. Eu estou aqui para ajudar eles. Eu não preciso, já tenho aposentadoria, eu sei lá. E ela fez, né? E vou parar por aqui para não revelar muito quem é a pessoa. Mas ela diz isso claramente. E aí ela está ali, criou uma empresa, né, para que ela ajudasse os filhos a terem ocupação. Tá? E ela fez exatamente isso. Ela criou uma empresa, ela criou a empresa, porque os filhos não estavam bem posicionados no mercado, um deles havia perdido o emprego, casado, com filho. Ela criou, veja só que coisa interessante, né? A palavra interessante não é a melhor. Para ajudar os 2 filhos. Entende? Então, é uma situação muito perigosa. Eu disse para ela, você não pode estar numa empresa como a executiva principal, como dona da empresa principal sócia, você não tem interesse em ganhar dinheiro com a empresa. Essa empresa ela tem uma tendência a não ir para frente. E você tem que ter interesse em ganhar dinheiro para que a empresa gere lucro suficiente. Né? E não, ela é uma coisa... Então, é um caso assim, mais recente que eu poderia citar sobre essa sua pergunta, sabe? De fato, é aquilo que você citou lá em cima, né? É aquele espírito de proteção maternal, né, que as mães têm com os filhos. É um exemplo muito legal, mas que também é perigoso, né? Mas diante disso, Tederaldo, a gente está encerrando nosso bate-papo por aqui. Foi muito bom, esse assunto, abriu muito a minha mente também, e com certeza abriu a mente dos nossos ouvintes e empresários, né? Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos empresários, se inscreva aqui no nosso canal e deixe aqui no comentário o que você achou desse podcast e sugestões de mais podcasts para a gente estar podendo conversar aqui, bater um papo e trazer mais luz para vocês e ajudarem a sua empresa a ter mais dinheiro em caixa para você viver com tranquilidade. E até a próxima. Tchau, tchau.